Aí você dá aquela paradinha e pergunta: quem é que fazia isso na minha vida? Era o meu pai, era a minha mãe, eram meus amigos, era meu marido, era meu ex-namorado, era eu? Da onde vem isso? E quando você reconhece esse padrão, é ali que você trabalha. Não existe uma fórmula mágica para quebrar um padrão repetitivo. Existe uma disciplina mental. Existe amor próprio, amor tão grande por si mesmo, a ponto de querer modificar a tua existência. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Boa noite, boa noite. Quem quiser ir perder alguma live, pode assistir lá no YouTube. Aí, obrigada por estar escutando as meditações. Aconselho, sim, a fazer as meditações sempre que vocês puderem. Eu não sei se vocês conseguem sentir, quando você está fazendo as meditações, realmente você entra numa outra frequência energética, e se você realmente abrir o seu coração para aquilo que está acontecendo naquele momento, é como se fosse um processo de limpeza mesmo, tá? Então, a meditação sobre quebra de padrões, ela vai entrar logo após essa live lá no YouTube. Eu aconselho que vocês façam pelo menos 21 dias antes de dormir. E mesmo que você durma, você pode deixar a meditação ligada, que foi para isso que ela fez, para reprogramar o seu subconsciente num processo alfa, tá? E, obviamente, você vai conseguir reprogramar muito desses padrões repetitivos nesse processo que antecede o sono. Quando a gente está entrando naquele processo alfa, beta, a gente começa, o nosso subconsciente ele vai abrindo. E é nesse momento que, se houver uma reprogramação mental ali, a gente vai sentir muitas mudanças. Então, hoje, logo após essa live, nós iremos postar lá no YouTube a meditação sobre reprogramação mental. Aconselho que façam 21 dias. Obviamente, se fizer mais tempo, ela vai ter um resultado muito melhor e muito maior. Mas se você fizer 21 dias seguidos, você vai voltar aqui ou lá no YouTube mesmo e me contar todas as mudanças que ocorreram na sua frequência, nos seus padrões mentais, na forma de pensar e agir, porque não tem como não. Com aquela meditação, vocês vão voltar aqui e dizer: meu, aconteceu muita coisa. Obviamente, a primeira etapa de uma reprogramação mental é ver os padrões repetitivos. Então, você vai ter lembranças de infância, você vai ter lembranças de momentos, lembranças de coisas que aconteceram com você, que foi, ou até escutar mesmo o que você está falando. Às vezes você fica falando, você ouve e você diz: nossa, eu falo isso sempre. A minha mãe falava isso muito, o meu pai falava isso muito. E vocês vão começar a se dar conta desses padrões que se repetem muito e que nós repetimos, às vezes até por hábito, e nós não nos damos conta que nós estamos repetindo esse padrão. Então, a primeira etapa da reprogramação mental sobre padrões repetitivos é o reconhecimento dos padrões, que nós não temos como mudar algo que nós não reconhecemos, nós não sabemos que está lá, ok? Então, façam a meditação, começando hoje já, 21 dias seguidas. Mesmo que você durma, ela vai continuar rodando, coloca num som audível, né, para que não atrapalhe o seu sono, e você vai ouvir essa meditação, e você volta aqui ou vai lá no YouTube e conta a sua experiência. Relata como foi o seu processo durante
E após esses 21 dias, você vai ficar surpreso, surpresa com as mudanças que vão acontecer. E é muito legal porque a gente vai reconhecendo esses padrões e como reprogramar, você vai criar quantums de informação oposta ao padrão, né? Então vem aquele padrão tipo, você não vai conseguir, você vai reprogramar sua mente dizendo sim, eu conseguirei porque eu sou capaz. Então, nessa meditação, eu trabalhei dinheiro, trabalhei relacionamentos, profissão, amor próprio. Então, são 7 itens na meditação, são 7 objetivos que eu fiz uma meditação para reprogramar e tomei muita informação das pessoas que me escrevem, das pessoas que falam comigo pelo direct, que me trazem as suas dores, que me trazem aquilo que eles desejam reformular em suas vidas, né? Que após a meditação, a nossa live da reprogramação mental, houveram muitas pessoas que comentaram algumas coisas comigo e a gente desenvolveu essa meditação. Por isso que ela atrasou, porque no dia ela estava meio pronta, daí eu falei, não, acho melhor mudar alguns itens aqui, porque apareceram outras questões que eu achei legal acrescentar na meditação para que ela ficasse bem completa para você, para mim, para todo mundo. E eu acho que se a gente. Eu sinto que quando a gente vai fazer aquela meditação, ela vai criar um processo de dormir, você vai sentir um sono bem reparador também, porque se eu contar para vocês a verdade, quando eu estava gravando a meditação, eu acabei cochilando durante a meditação, porque tem uns espaços que tem que respirar e trabalhar aquele processo entrando. Eu estava de olho fechado e eu dava umas cochiladas. E eu falei, nossa, eu estou dormindo gravando a meditação. Ainda bem que eu não errei nenhuma parte. Mas eu cheguei a cochilar gravando a meditação. Então eu sei que ela vai fazer você dormir muito bem, você vai ter um sono reparador e você vai ainda acordar reprogramado depois da sua noite de sono. No dia seguinte você vai estar, muito, muito bem acoplado no seu coração, na sua mente, para que você possa começar a ouvir o seu coração e a sua alma, meu querido anjo humano, a reprogramar a sua mente. Então, a meditação são 7 itens e ela fala, né, basicamente aquilo que eu acredito que é um problema meio geral de todo mundo, e aí nós reprogramamos esse processo automaticamente. Então, ela dá o problema, a sua mente reconhece, mesmo dormindo, ela vai reconhecer que aquilo está lá, e aí, logo em seguida, há um comando, né, hipnótico, realmente, num processo de 5ª dimensão em colisão criacional, onde a gente reprograma automaticamente a sua mente. E eu tenho certeza que quando você acordar no outro dia, você vai estar maravilhoso, vai estar sensacional, vai estar se sentindo muito bem. Lembrando mais uma vez que o que vai vir à tona é o padrão que tem que ser reconhecido. O que vai vir à tona, você vai lembrar processos de infância, processos dolorosos, e ao invés de você sentir pena e entrar no processo, no padrão de vítima, você vai reprogramar a sua mente. Então, aconselho você também a escutar a meditação acordado, para que você possa ouvir as palavras e até repetir com a meditação, se você precisar e quiser. Então, agradeço muito àqueles que estão me acompanhando pelo YouTube, deixando seu like e me auxiliando a divulgar esse trabalho para mais pessoas. É aquilo que a gente doa de coração, a gente recebe multiplicado. Hoje eu recebi umas perguntas no direct exatamente sobre padrões, né? Como perceber o padrão
Porque às vezes nós não conseguimos, né? Como perceber o padrão, porque às vezes nós não conseguimos perceber o padrão. Eu vou falar até a minha própria experiência. Como é que nós percebemos um padrão? Quando a gente repete aquilo que o papai, a mamãe ou outra pessoa falou e nós acreditamos nisso durante muito tempo. Eu dei alguns exemplos na outra live, mas vamos lá de novo. Como matemática é difícil e a gente não consegue aprender matemática. Então, na escola, todo mundo falava, antes de ir para a escola, matemática é muito difícil e é muito difícil passar na prova de matemática. É uma crença, porque Albert Einstein, reza a lenda, que ele era péssimo em matemática e se tornou um dos maiores físicos que esse planeta já viu. Então, meus amores, vocês têm que ter consciência que é uma programação que foi feita na nossa infância e que não é nossa, mas que nós acatamos gentilmente, porque não era uma pessoa só que falava, eram muitas pessoas. E a gente acabou acreditando que aquilo era verdade. E nós repetimos até hoje. Quando estamos conversando com alguém, quando nós estamos falando com nossos filhos, estuda matemática porque matemática é difícil. Quando, na realidade, se nós falarmos para os nossos filhos, estuda matemática porque matemática é muito bom e pode abrir muitas portas para você no futuro. É fácil, é estudar e você passa. É uma reprogramação diferente e, obviamente, se a criança ela começar a focar para esse lado, ela acreditando nisso, ela vai se tornar um excelente matemático, assim como qualquer outra coisa na nossa vida. Então, meus amores, outra crença, outro padrão, como a gente pode reconhecer o padrão, é quando nós ouvimos inconscientemente na nossa cabeça determinados comandos que nós temos desde a infância. Do pai, da mãe, dos irmãos, ou coisas parecidas. Então, amados, como a gente reconhece esses padrões? Então, vocês podem até falar para mim aí também no chat um padrão que você tem desde criança, que você possa ter ouvido do papai e da mamãe, e que você está falando na sua cabeça inconscientemente, e que você sabe que é um padrão que tem que ser trabalhado. Ou repetições de palavras, que é um programa, parece que você está programado a repetir a mesma palavra. E também é um padrão, porque você acha bonito, porque você acha confortável, mas que às vezes para as pessoas que estão fora, elas acham um pouco chato, um pouco repetitivo. Padrões, então, é uma coisa que eu indico às vezes, até como nós escrevemos. Você pode até olhar os comentários que você pode fazer no Instagram, no Face para outras pessoas. Será que você não está sendo repetitivo? Está falando, tem que cuidar do peso, tem que emagrecer para ser feliz. É um dos itens da meditação que vai ser postada hoje no YouTube. O trabalho com o corpo físico é uma reprogramação para você ficar em forma. Então, faça a meditação 21 dias, que eu lhe garanto que vai haver um grande resultado, tá? É sobre isso mesmo, para ficar em forma. Como eu falei, são 7 itens nessa meditação, e aí eu trabalhei esse item também da questão física. Façam, que vocês vão amar. Que não é fácil ganhar dinheiro. Essa é uma crença bem pesada, que provavelmente eu, você e todo mundo que está assistindo já escutou, que não é fácil ganhar dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro. É fácil a partir do momento que você foca que ganhar dinheiro é fácil. Então, para algumas pessoas é muito fácil que o dinheiro entre, para algumas pessoas não é tão fácil. E eu acredito, sim, que se você começar a interiorizar
que o dinheiro vem fácil, ele vai vir de formas inesperadas. Então, isso é uma crença, não é verdade. Ele só não chega até você porque você acredita nisso. E aí realmente entra a lei da atração. Tudo que você sente, tudo que você acredita é aquilo que você vai atrair. Então, a partir do momento que você acha que não é fácil ganhar dinheiro, ele vai realmente se tornar um processo muito doloroso, muito complexo de não ganhar dinheiro. A partir do momento que se acorda de manhã e fala para você mesmo, para você mesma, que a energia denominada dinheiro flui abundantemente em sua vida, essa energia ela vai começar a fluir maravilhosamente bem em sua vida. Mas é uma consciência. É outra coisa que eu sempre digo: não adianta você repetir verbalmente, você tem que interiorizar essa informação. Ó, tudo está caro, sempre ouvi isso dos meus pais. Hoje eu fui no mercado, realmente os preços estão bem elevados, mas a questão é, se nós, quando eu morava no Japão, eu ficava muitos anos fora do Brasil. E quando eu vi o jornal, né, porque tem as televisões a cabo, a gente viu o Jornal Nacional. Eu vou falar para vocês que eu não vejo muita televisão, vocês sabem. Mas era a mesma informação que tem hoje. Então, quando eu morei lá, foi em 1995, mais ou menos, eu ligava a televisão e eu via o William Bonner, na época, falando no Jornal Nacional que o dólar estava 5 para 1, como está hoje, e que a situação no Brasil, que a inflação no Brasil, que isso no Brasil. Eu ligo a televisão hoje, gente, e é a mesma notícia. Até comentei esses dias com uma pessoa, eu falei, gente, parece que eu estou vendo o Jornal Nacional de 1995. E como eu não assisto muito televisão, quando eu vejo a televisão, é a mesma informação de 1995. E na época eu acabei vindo para o Brasil para visitar minha família, porque eu já estava uns 4, 5 anos fora do Brasil. Quando eu retornei, eu olhei, eu falei, nossa, o dólar tá 5 para 1, é realmente muito louco isso e tal. E todos na época reclamavam, todos sobreviveram, e foi, após esse processo, foi um processo onde o Brasil cresceu muito economicamente. E todas as pessoas que estavam naquele boom de crescimento, cresceu junto com o Brasil. Então, eu acredito que nada muda. E era a mesma coisa, tem não sei quantas mil pessoas desempregadas, tem não sei quantas mil pessoas passando fome. Eu não vejo dessa maneira. É verdade, mas aqui nós estamos trabalhando com pessoas que acreditam na lei da atração, que acreditam na lei da cocriação, não é mesmo? Eu sei que você acredita e você tem a capacidade de modificar a tua realidade. E então nós temos duas opções, duas. Ou nós acreditamos no Jornal Nacional, que desde 1995 ele está falando a mesma coisa, que o dólar está 5 para 1 e que as pessoas estão desempregadas e que isso, aquilo. Ou você sai da sua casa e vai no show aí de qualquer dupla sertaneja e você vai ver 5, 6, 7 mil pessoas bebendo, comendo e pagando ingresso de R$ 800. E aí você se dá conta que a maioria das pessoas, elas têm um poder aquisitivo muito grande, porque essas pessoas que pagam R$ 800 para ir num show, elas bebem, elas comem, elas têm carro, elas estão vivendo uma outra realidade. Então a pergunta é, qual a realidade que você quer viver? Porque se nós acreditarmos que essas pessoas dois mundos na realidade. Ou a gente acredita no Jornal Nacional, não que eu tenha nada contra do Jornal Nacional, por favor, ele informa muita coisa também.
Mas eu digo, ou a gente acredita que existe uma escassez muito grande, ou a gente acredita que existe pessoas que realmente estão vivendo a frequência monetária denominada dinheiro de uma forma mais inteligente, digamos assim. Né? O turismo está bombando aqui em Curitiba mesmo. Os ônibus de turismo estão lotados, gente. E são pessoas de fora, né, de Curitiba. São pessoas de fora de Curitiba que estão vindo visitar Curitiba e que está bombando os ônibus de turismo lotados. Então são pessoas de outros estados que estão visitando a nossa cidade. Desculpa, gente. A cidade está cheia de gente. Então, será que não somos nós que estamos vivendo uma realidade mental e de padrão onde a gente acredita que existe um processo de escassez muito grande? Ou a gente realmente está acreditando em algo que vai fluir, que tem condições, que vai dar certo e que você. Porque são várias realidades paralelas, tá, meus amores? Tem várias realidades paralelas. E qual realidade paralela você gostaria de viver? Que é o que eu passo através de coesão criacional, onde você pode escolher a realidade e dimensão que você deseja estar. Então, qual é a realidade, a dimensão que você gostaria de manifestar na sua vida agora? É a energia denominada dinheiro? Então, você começa a vibrar na frequência denominada dinheiro. Você começa a compreender no seu coração que a energia denominada dinheiro, ela está fluindo abundantemente. E aí nós vamos ser automaticamente conectados com essa frequência. E por isso que devemos olhar aonde que está esse padrão, né? É dessa questão do pai, da mãe, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil de ganhar. A minha mãe falava, o meu pai falava, eu comentei com vocês na outra live, o meu pai falava, olha, filha, a gente nasceu pobre e a gente vai morrer pobre. Eu falei para vocês, talvez ele falasse aquilo para nos proteger de decepções caso nós não alcançássemos aquilo que nós desejássemos em nossa vida. Ele fazia para nos proteger. Hoje eu entendo isso. Que o meu pai fazia para proteger a gente, caso a gente não conseguisse chegar onde a gente chegou. Mas eu falava para ele na época. Mas o Pelé veio lá da favela, ele se tornou o rei do futebol. A gente não é nem da favela, a gente vai conseguir. Então, de novo, eu perdi absolutamente tudo, tudo duas vezes na minha vida. É uma história, para quem conhece, é uma história que eu já contei várias vezes em palestra. Eu perdi todo o meu dinheiro e não era pouco. Eu perdi muito, muito, muito dinheiro. Uma vez, quando meu pai estava com câncer e que me fez muita falta na época. E depois eu acabei tendo um prejuízo financeiro de uma coisa ou de outra, mas que era uma quantia bastante razoável. E as duas vezes eu pensei comigo, se eu ganhei uma vez, eu vou ganhar de novo. E eu continuei lutando até que eu conseguisse ganhar de novo o dinheiro que, obviamente, eu tinha perdido. Porque se quando você consegue uma vez, gente, é como se você quebrasse algo dentro de você. Você sabe que você vai conseguir de novo. E é dali, ó, porque assim, é desse patamar para cima que você vai lutar. Você não vai voltar para estaca zero. Entendeu? Porque na nossa cabeça, se eu perdi tudo, você não vai voltar lá para o zero do zero, porque você já aprendeu tanto até chegar aqui para perder, que quando você perde, você não vai para baixo, você vai daqui para cima. Então quer dizer que você já chegou num quantum de informação tão grande e maravilhoso na sua vida que você não retrocede. Você conseguiu uma vez, é daqui para cima que você vai. E é esse o padrão que você tem que acreditar
sobre dinheiro. Você não vai voltar lá para trás. Então, é o que eu falo para mim até hoje na minha mente. Você nunca vai retornar para aquilo que já foi. Se for, vai ser daqui para cima. E não é difícil ganhar dinheiro. É interiorizar essa informação no coração, que a energia denominada dinheiro flui abundantemente em minha vida e ela vem de todas as fontes inesperadas e diariamente para mim. Certo? Então eu vou contar um caos para vocês que tem tudo a ver com isso. Há 2 anos atrás, uma pessoa bateu na minha moto e ele não quis pagar, obviamente. E por direito meu, né, porque ele me machucou muito e machucou a pessoa que estava comigo, eu entrei na justiça, né? E tá rodando faz 2 anos. Essa semana eu recebi um e-mail dizendo que é porque esses e-mails de advogado é tão difícil de entender que a gente nem sabe se eles querem que você pague que você está recebendo. E aí eu liguei para eles, né? E falei assim: olha, veio uma. Porque às vezes também é trote. Veio um negócio aqui, um e-mail da Justiça aqui, né, do Paraná, dizendo que eu tenho que pagar R$ 252 para que eu possa continuar o meu processo. Aí a menina falou assim: não, não, não é a senhora que tem que pagar, a senhora tem que vir receber R$ 252, que é a primeira parcela da dívida do rapaz que bateu a sua moto. Então, depois de 2 anos, gente, eu estou começando a receber um conserto da moto que eu já paguei e que eu não esperava. Então, é uma questão de frequência. Se fica falando que a energia denominada dinheiro flui abundantemente na minha vida e que venha de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Aconteceu também uma outra situação que a pessoa me encontrou no LinkedIn, que eu nem uso muito, porque é tanta rede social, e ela me escreveu e disse assim: oi, Rô, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei: lembro, sim, você foi minha cliente há muitos anos atrás. E ela falou: foi sim, Rô. E eu tenho até no LinkedIn essa conversa. E ela falou assim para mim: lembra uma vez que você estava me atendendo e faltou R$ 150 e eu era uma pessoa assim que eu acreditava muito que todos os meus clientes iam cumprir com as suas palavras. E aí, quando a pessoa não tinha dinheiro, eu não pegava cartão de crédito, nem nada. Eu esperava que ele depositasse na minha conta. Sempre foi assim. E porque era o tipo de cliente que eu queria atrair na minha vida. Eu não queria cliente que não pagasse, eu queria clientes que pagassem. Então eu sempre cocriava o cliente que, mesmo que ele não tivesse no dia da consulta valor total, assim que ele adquirisse o dinheiro, ele me pagaria por livre e espontânea vontade. Até porque a consulta fazia com que ele ganhasse dinheiro. E aí ela me escreveu e ela me achou no LinkedIn. LinkedIn. Aí ela me escreveu e disse: oi, Rô, lembra de mim? Tudo bem? Eu falei: lembro, sim, você foi minha cliente há muito tempo atrás. Ela falou: então, numa das suas consultas, eu fiquei te devendo R$ 150. E eu fiquei te procurando um tempão, porque realmente eu mudei de casa. E aí eu não sabia onde te encontrar. E esses dias eu achei você no LinkedIn, e aí eu resolvi pagar você. E eu tô te escrevendo hoje para poder pedir o número da sua conta para pagar você. Gente, ela me pagou depois de 3 anos. E ela depositou R$ 150 na minha conta. Então, acontece, é real, é possível, é plausível. Mas a gente tem que acreditar nessa força do universo para que ele traga isso. Então, vamos trabalhar, todos nós, inclusive eu, mais, porque é um padrão que está muito, muito internalizado dos nossos pais, dos nossos avós. É uma coisa que a gente ouve no supermercado. Hoje eu fui no mercado e as pessoas na fila do mercado, elas ficam falando. E óbvio, a gente escuta, né, gente? Então, se você não tiver muito centradinho com a tua verdade, se você não tiver muito focado naquilo que você quer acreditar, você acaba fofocando com a tia da fila do mercado e fala: tá tudo muito caro. Sim, os preços estão elevados,
mas você ganha muito mais. Você tem dinheiro entrando o tempo todo, o teu salário é maravilhoso, então você vai poder pagar o mercado e ainda viajar e fazer coisas maravilhosas. Mas é uma questão de padrão mental, tá? Vou continuar aqui as perguntinhas, gente, que tem a ver com padrão de novo, que tem a ver muito. Qual o melhor exercício diário para quebrar um padrão repetitivo? Né, que pegaram o gancho da última live. É esse. Faz a meditação dos 7 itens de quebra de padrão e reprogramação mental, que eu vou deixar hoje depois lá no YouTube, e começa a acreditar. De novo, vem aquelas lives lá do começo. Se não assistiu, vai lá no YouTube e vê as lives lá do começo, que eu era mais brabinha, que eu ainda estava nas frequências de Angel Garden. E vai lá e escuta aquelas lives. O que eu digo naquelas lives, gente? Acredita em você. Acredita em você, porque Deus é maravilhoso, os seres de luz são incríveis, mas ninguém vai fazer nada contra o teu livre-arbítrio. Então a gente reza para pedir proteção e conexão, mas se não der um comando verbal de livre-arbítrio, ninguém vai alterar o seu processo, porque é contra a lei cósmica universal. Então, você vai ter que dar comandos ou mentais ou verbais para alterar o teu padrão de frequência. Porque eu sempre brincava, né, que existe milhares de estagiários que estão loucos para trabalhar, porque os seres de luz de uma orbe muito maior, de oitava a 15ª dimensão, eles estão bastante ocupados trabalhando nas frequências da Terra para manter Gaia saudável. Mas tem um monte de estagiário que está começando seu trabalho espiritual agora, que ele está louco para pegar o ser humaninho para auxiliar. Mas esse ser humaninho precisa dizer o que ele quer. Ele precisa falar, verbalizar e dar um comando direto daquilo que ele acredita. E aí eu digo mais para vocês. A conexão do seu coração, que é a energia de coesão com a criação, estar coeso em suas emoções, com seus pensamentos diretamente com o teu universo único, pessoal e criacional, faz com que você centralize essa energia, expanda ao seu redor e atraia para você aquilo que você realmente deseja em sua vida. E eu não estou falando que é um processo que vai acontecer de um dia para o outro, é uma existência, dia após dia. Quando você não estiver bem, faz chama violeta, faz a meditação da chama violeta para transmutar a energia mal qualificada que está no campo energético, porque às vezes não é nem sua energia, é energia do astral, é energia que pegou na rua, é energia de amiguinhos, né, que estão falando na nossa cabeça, mas que você, como Deus co-criador do teu próprio universo, tem muito mais força e poder pela integridade da tua fé de você realmente controlar isso. E aí a energia da chama violeta, tá lá no YouTube também, meditação da chama violeta, ela vai dar uma vibração, ela vai elevar o teu campo vibracional a um nível muito, muito alto, onde essas interferências externas, elas vão se afastar. E aí, quando elas se afastam, gente, você vai poder centrar o teu pensamento, você vai poder alinhar a sua vontade e você vai dizer, olha, agora estou no controle novamente. É uma questão de fé? É uma questão de fé. Mas você é um anjo humano. Então você não precisa muito para fazer isso, você só precisa relembrar do quociente de amor que você tem dentro de você. Certo?
Então vamos lá. Eu deixei a pergunta mais complexa aqui para o final, porque teve várias perguntas, mas é mais ou menos todas elas dentro desse processo, que é como reconhecer o amor e viver este amor na nossa vida diária, nas nossas rotinas e tarefas simples. Gente, como reconhecer esse amor? Se eu for falar de amor, eu vou precisar 2 dias seguidos, porque é o tema que eu mais gosto de falar. Porque como é a minha escola, a escola dos Cristos, esse é o tema que eu mais gosto de falar, que realmente não está muito em voga ultimamente, porque a maioria dos seres humanos, inclusive eu, em muitos momentos da minha vida, deixei de acreditar nesse amor. Mas nós não estamos falando do amor humano. Nós estamos falando do amor divino, o amor que cria, o amor que tem a capacidade de mudar a tua existência. O amor humano, ele é esse amor que se mistura com o ego e que nós acabamos nos decepcionando com esse amor, porque nem todos são fiéis àquilo que eles falam e sentem. Mas não é esse amor que eu prego. O amor que eu prego é um amor de Cristo e não é de Cristo da igreja ou da religião. É o amor que habita dentro do teu próprio coração. O amor que está nas suas células, moléculas, é um amor que faz você acordar todos os dias, abrir os seus olhos e você ter consciência que você está vivo. É um amor que está latente dentro de você, dentro de mim e dentro de todos os seres humanos, todos os seres vivos desse planeta. E é desse amor que nós devemos falar e acreditar. Mas como a gente fala de amor e esse amor está conectado a um outro ser humano, a gente acaba evitando falar e sentir sobre isso. Quando na realidade é a energia maior que necessitamos para cocriar não só dinheiro, mas saúde, como cocriar o nosso dia. Então, a pergunta como reconhecer esse amor, eu vou fazer uma meditação em breve também, que vai ajudar muito a gente a reconhecer esse amor. Quem fez curso comigo de coesão criacional, nós fizemos aquele trabalho no espelho. Aquilo é amor. Como reconhecer o amor é quando você se olha no espelho e você se reconhece como um ser perfeito em cada detalhe. E aí, de novo, volta lá no começo das palestras, lá do YouTube, e tem uma que eu falo sobre isso, que eu até escutei esses dias. Você é único. Você é único. A íris dos seus olhos é única, não existe outra igual nesse planeta. Então, existem detalhes em você hoje que é o único no planeta inteiro. E se nós olharmos no espelho e reconhecer a nossa grandeza, é o reconhecimento do amor maior. Mas hoje, sinceramente, quantas pessoas estão se olhando no espelho e se aceitando 100%, 90%, 70%, 50%, gente? Tem gente que nem está se aceitando, não é? Então, como reconhecer o amor? É quando você se olha no espelho e você aceita a tua grandeza como luz. Esse seria o maior passo para reconhecer o amor. Como viver esse amor é você se permitindo ser um grande co-criador do teu universo, se conscientizando
que toda a responsabilidade da tua cocriação, tanto como o dinheiro, como o que você está vivendo agora, em termos de saúde, é sua responsabilidade em amar a si mesmo. Aí entra a questão do amor próprio. Quanto mais você se amar, mais coisas lindas e boas você vai doar a si mesmo. Então, o primeiro passo para reconhecer esse amor seria merecimento. Eu mereço. É difícil ganhar dinheiro, mas eu mereço ganhar dinheiro. Então, a partir de hoje, ele vai deixar de ser difícil e ele vai fluir naturalmente para a minha existência, porque eu mereço trabalhar menos e ganhar mais. Certo? E é maravilhoso, meus amores. Porque quando a gente se dá conta que nós merecemos, é como se o universo inteiro entendesse que você aceita essa energia de amor, que você aceita ser feliz nessa vida e que não importa o que você passou no passado. O passado é passado. Porque aí a gente não tem como não entrar nas questões de vidas passadas. Às vezes, nós nos fazemos de vítimas nessa existência porque nós sabemos que nós aprontamos muito em outra existência e que a gente carrega uma culpa no coração que às vezes não é nossa. Tem muitas pessoas que têm hoje depressão, que têm síndrome de pânico, que têm muitos problemas psicológicos e que eles acabam se colocando numa posição de vítima, só que por experiência não só minha, como de outros terapeutas conceituados, nós sabemos que há algumas dívidas de outras existências e que nós somos cobrados nessa vida. E que existe um processo de culpa muito grande que carregamos na nossa alma. E que nós somos cobrados audivelmente, digamos, energeticamente. E óbvio, isso vai causar depressão e medo. Então, quando nós começamos a aceitar a questão do amor próprio, nós vamos começar a aceitar que nós já estamos perdoados, que nós já estamos livres, porque o processo reencarnatório por si só, ele já nos dá uma base, uma estrutura de perdão. E uma vez, um mentor, eu perguntei, como é que a gente sabe que foi perdoado por Deus por reencarnar? E ele falou, olha para o teu corpo, filha. E eu falei, o meu corpo é perfeito. Ele falou, então, você está num corpo perfeito porque você mereceu esse perdão de estar nesse corpo. E não que alguém que não seja tão... Vocês compreendem? Porque perfeição é aquilo que você acredita como perfeito. Que você se formata como perfeito. Não é mesmo? E o que ele quis dizer na realidade? Que se você olha para você e você se ama o suficiente, você se ama suficientemente para aceitar as dádivas que vão ser trazidas a você, você foi perdoado. Certo? Mas a gente não entende e talvez nem aceite essa perfeição por culpa até de uma remanescência de outras vidas. Então acredite, como reconhecer o amor é você se olhando no espelho, é você sentindo gratidão pelo teu dia,
É você sabendo que dentro do teu mundo, dentro da tua realidade, tudo o que está acontecendo é perfeito, bom ou não tão bom. E aí entra o processo da gratidão. Agradecemos os momentos agradáveis e os não tão agradáveis, porque se está acontecendo, é como se houvesse uma força superior querendo mostrar para você brechas que são padrões que estão tão densos e inconscientes na nossa mente, no nosso coração, que talvez numa situação de dor, que nós calculamos como dor e sofrimento, ela possa passar através dessa fresta a energia de luz e amor de dentro para fora, para quebrar essa casca, né, que foi criada através desse padrão. Então, o sofrimento é sempre um processo de reconhecimento. Então a gente deve aceitar que sofre e agradecer? Presta muita atenção. Quando você reconhecer esse sofrimento, primeiro você agradece sim, porque se ele chegou até você é para você aprender alguma coisa. Ver o padrão. Que padrão? O padrão da reclamação? O padrão da vítima? O padrão do coitado? O padrão do chatinho? O padrão que reclama de dinheiro? Que padrão que essa situação tá te trazendo? Então você diz, gratidão que eu estou vendo agora, vi. É a reclamação, é o chatinho, é aquele que fala do dinheiro. E aí você dá aquela paradinha e pergunta, quem é que fazia isso na minha vida? Era o meu pai, era a minha mãe, eram meus amigos, era meu marido, era meu ex-namorado, era eu. Da onde vem isso? E quando você reconhece esse padrão, é ali que você trabalha. Não existe uma fórmula mágica para quebrar um padrão repetitivo. Existe uma disciplina mental. Existe amor próprio, amor tão grande por si mesmo, a ponto de querer modificar a tua existência. Certo? Um amor tão grande para si mesmo que talvez você nunca recebeu do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, você nunca recebeu de ninguém, mas que você vai dar e criar para si mesmo. E eu vou falar para vocês. Vocês sabem, às vezes, ou as pessoas olham e dizem, nossa, tal, vocês sabem quantos anos eu estou trabalhando questões de rejeição e falta de amor próprio com a minha pessoa? Eu trabalho há mais ou menos 20 anos comigo. E ainda tem brechas. E de vez em quando acontece determinadas situações que eu olho e eu falo, gente, eu não acredito nisso. Então fazem 20 anos que eu estou nesse trabalho de amor próprio, de trabalhar a carência, a rejeição, como todo mundo. E é um processo diário. É um dia após o outro. Mas sempre que eu encontro um padrão que eu falo, gente, que maravilha! Eu olho no espelho no dia seguinte e digo gratidão. Primeiro, porque é um problema menos para se preocupar e trabalhar. Segundo, porque eu posso realmente vivenciar aquele dia. Então, eu vou dar uma dica para essas pessoas que estavam falando sobre o dinheiro. Eu também, todo mundo precisa pagar conta, todo mundo precisa correr atrás. Mas aquela história, se você está tumultuado na sua cabeça, angustiado, triste,
é mais do mesmo que você vai atrair. Então, vai dar uma caminhada e quando você estiver caminhando, ao invés de você ficar com a sua cabeça naquele vucu-vucu, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pagar as contas, o que eu vou fazer, lá, 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 começa a agradecer por tudo. Olha que florzinha mais linda, que for... é coisa de gente doida, dane-se. Porque quando você tiver com as suas contas pagas, com o seu carro novo, com a sua casa própria, dane-se o que os outros vão dizer sobre a sua gratiluz, tá? Então, o que você quer ser? Você quer ser pagar suas contas e ficar bem de vida ou ter vergonha do que as pessoas vão achar da sua gratiluz? Porque quando você estiver bem, entendeu? Todo mundo vai vir e dizer, ai, sempre apoiei o seu trabalho, sempre apoiei o que você fazia, sempre apoiei o teu gratiluz, não é? Então você tem que escolher o que você deseja para você. Então vai e agradece o passarinho que está achando comida, gente. O passarinho sai todo dia, já falei isso também. Ele vai lá e ele acha comida, porque ele sai do ninho dele acreditando que vai achar aquele alimento. Porque ele sabe, ele acredita, dentro dele existe uma força maior que diz para ele que ele vai sair do ninho e ele vai encontrar comida para o seu filhote. Ele encontra essa comida e ele volta a alimentar o seu filhote. Como é que o passarinho sabe? Porque existe aquele DNA divino dentro dele que eu já falei também, que fala para ele, mas ele, por algum motivo, ouve. E ele sai buscando aquele alimento, porque ele tem certeza que ele vai ser provido daquilo que ele precisa. Então, meus amores, queridos anjos humanos, recordem em seus corações que você também é provido dessa abundância e dessa prosperidade, que você também vai ser provido de tudo, porque você faz parte desse universo. E isso é amor. Isso é reconhecer amor. Isso é viver o amor todos os dias na sua vida. Certo? E como utilizar isso na sua rotina diária? Acreditando que tudo que tu pedires em meu nome, eu vos concederei. E cada vez que for concedido, você lembrar da fonte que lhe proveu. E virá mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Não é? Então, meus amores, espero que eu tenha auxiliado você hoje um pouquinho assim no seu coração. E então, após essa live, corre lá no YouTube, que a nossa meditação de reprogramação mental vai estar lá. Deixe seu like no YouTube para que outras pessoas recebam a meditação, auxiliando de alguma forma esse trabalho, tá? Agradeço imensamente a vocês que me assistem, que curtem, que compartilham, que vocês auxiliam esse trabalho ser levado para outras pessoas. A única coisa que eu peço para vocês é deixe o seu like em todas as plataformas, em todas as redes sociais, que você ajuda eles a divulgarem para outras pessoas. Beijo no coração de todos vocês, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui comigo às quartas-feiras. Engrandece o meu coração. Me deixa muito feliz. Beijo, meus amores. Beijos. Fiquem na luz e cocriem muito, 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 porque todos nós merecemos vivenciar esse amor e manifestar novamente os anjos humanos que somos nesse planeta. Beijos, até a semana que vem. Tchau!